Muito bem, pessoal. A gente começa aqui a última série de vídeos sobre Roma e nós vamos falar agora um pouquinho sobre o cristianismo. O cristianismo, ele nasce na região da Palestina, né, onde hoje nós temos ali Israel, Jordânia, Cisjordânia, e ele nasce dos ensinamentos de Cristo. É importante ressaltar, né, que o cristianismo não nasce com Jesus Cristo era judeu. Só que dos ensinamentos dele, de amor ao próximo, fraternidade, humildade, nasce uma doutrina religiosa que inicialmente é dividida em diversos grupos. Nós não tínhamos um só cristianismo no início, cada um daqueles seguidores de Cristo cria ali uma seita cristã, né? Nós vamos ter um segundo momento em que a unificação dessas seitas ali entre o século I e o século II, e a partir daí nós temos um processo de expansão do cristianismo. Esse processo de expansão do cristianismo vai contar com uma figura muito importante, que é Saulo de Tarso. Saulo, que era um perseguidor de cristãos, ele era um judeu perseguidor de cristãos, mas em um determinado momento ele entende, na verdade ele não entende, ele tem uma visão, e essa visão de Jesus e tal, que diz que ele seria então uma pessoa, né, para divulgar o cristianismo, ele se converte ao cristianismo e passa a expandir a palavra de Jesus Cristo. O Saulo, que inclusive vai mudar de nome para Paulo de Tarso, é que vai levar o cristianismo até Roma. Bom, quando o cristianismo chega em Roma, e no primeiro momento ele chega para os mais pobres, não que ele chegue para os mais pobres, né? Quem gosta do cristianismo são os mais pobres. E por que eles gostam do cristianismo? Porque o cristianismo falava de uma possível vida pós-morte, coisa que a religião romana, politeísta, não falava. Então, para aquelas pessoas que sofriam, né, nessa vida terrena, acreditar que teria uma vida melhor pós-morte fazia com que eles aderissem ao cristianismo. É importante ressaltar que os romanos eles conviveram com várias religiões e, em geral, eles se adaptaram a elas e respeitaram elas. Apenas duas religiões foram perseguidas pelos cristãos. O judaísmo, porque os judeus utilizavam a religião na sua luta contra o Império Romano. Então, os judeus utilizavam, né, a sua religião para não aceitar a presença romana na região. E o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele falava de paz, ele falava de um Deus só, né, do monoteísmo. Ele defendia uma sociedade mais igualitária. Tudo aquilo que o Império Romano não tinha. O Império Romano era um império baseado na guerra, na expansão e na preservação do território. O Império Romano era tinha uma religião politeísta e o imperador era visto como um deus, ou seja, existir um deus só era um problema para o imperador, porque ele deixaria de ser visto como esse deus. E não era uma sociedade igualitária, vide que nós tínhamos escravidão. Bom, com isso, o cristianismo incomodava muito o Império Romano. E por isso, e também por inicialmente ser uma religião de pobres, o cristianismo passa a ser perseguido em Roma. Muitos cristãos foram utilizados dentro daquela política do pão e circo como entretenimento. Eram colocados para lutar contra os leões, eram colocados para lutar contra os gladiadores, entre si. Né? Então, foram diversas práticas utilizadas, né, para perseguir e matar cristãos. Aos poucos, esse cristianismo ele vai crescendo, ele vai tendo mais adeptos dentro do Império Romano. E quando ele chega nas classes mais abastadas, entre os patrícios, essa perseguição ela começa a diminuir. Há uma diminuição dessa perseguição porque ela atinge grupos mais ricos. Né? Então, quando era só os mais pobres, os escravos, era muito mais fácil perseguir e matar. Bom, o cristianismo começa a se tornar forte no Império Romano a partir de Constantino. Constantino, que tinha uma esposa que era cristã, resolve editar, né, o chamado Edito de Milão, no ano de 313 a.C. E nesse Edito de Milão fica definido que a partir daquele momento o cristianismo seria respeitada enquanto religião no Império, ou seja, estava livre os cristãos para professar a sua fé. A gente não sabe exatamente o porquê Constantino fez isso, mas tudo indica
que Constantino queria apoio dos cristãos naquele momento muito difícil do Império Romano, como nós falamos. Constantino foi aquele que muda a capital de Roma para Constantinopla, onde hoje é a Turquia. Dizem algumas fontes que Constantino, inclusive, teria se convertido ao cristianismo, mas tem gente que defende que ele nunca fez isso de verdade, né? Que essa conversão dele ao cristianismo seria, na verdade, uma forma de ficar bem com os cristãos, que naquele momento já eram figuras interessantes, já tinha gente com altos postos no Império que já eram cristãs. Bom, outro ponto importante para o fortalecimento do cristianismo foi em 380, como eu falei no vídeo anterior, com o imperador Teodósio, que edita o Edito da Tessalônica. Pelo Edito da Tessalônica, o cristianismo é elevado à religião oficial do Império Romano. Isto é, todo o império agora seria cristão, obrigatoriamente seria cristão. E o interessante é que, a partir desse momento, o Império Romano cristão passa a perseguir as religiões politeístas. Há uma inversão nesse processo todo, né? Ao mesmo tempo que o cristianismo, junto com o Império, persegue, ele se adapta àquelas religiões politeístas, que ele passa a chamar de pagãs. Então nós temos uma série de datas dentro do cristianismo que são associações com outras religiões, com religiões pagãs. É o caso do Natal, por exemplo, né, que havia uma deusa no Império Romano, a deusa Mitra, comemorada em dezembro, trocava-se presentes. O caso da Páscoa, que é uma mistura danada, né? Não sei se vocês já pararam para pensar qual que é a relação existente entre a ressurreição de Cristo, ovo de chocolate e coelho que não bota ovo, né? Então, na verdade, uma mistura da Páscoa judaica com práticas celtas existentes naquele contexto. Ou seja, o cristianismo, para se fortalecer enquanto religião, ele utiliza-se do Estado, no caso do Estado romano, que era a maior civilização da época, mas também se adapta a outras religiões. E com isso o cristianismo se fortalece. Quando acontece aquele processo de desagregação do Império Romano do Ocidente, os reis daqueles povos bárbaros, eles vão se converter ao cristianismo, porque o cristianismo naquele momento já era forte, e com essa conversão do cristianismo eles conseguiam manter o poder sobre os seus territórios. E é exatamente por isso que o cristianismo, a partir daí, se torna tão forte e que vai ser a principal religião na Europa na Idade Média, a Idade Média que é matéria nossa para frente, ou de próximos vídeos, ou já quando nós voltarmos para as aulas presenciais. Ok, pessoal? Abraço para vocês, fechamos mais um.